Guarda Civil localiza carro totalmente carbonizado na área rural. Após verificação, foi constatado que o carro foi furtado na cidade de Americana. Após 1 ano e meio, obra no Cervezão ainda não foi concluída e cratera segue fazendo parte do cenário. Pelo menos 24 famílias de pescadores do Tanquã já foram cadastradas para receber cestas básicas. Campanha arrecada roupas e cobertores que foram entregues para instituições de Rio Claro. 4 medalhas, esse foi o saldo da Olimpíada para a equipe de judô brasileira. Em clima de Olimpíadas, eu vou conversar com uma psicóloga para falar sobre a importância da competitividade saudável. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Equipes da Guarda Civil localizaram um veículo totalmente carbonizado pela área rural de Rio Claro. Os guardas foram acionados por populares a comparecerem na região do Campo do Coxo. O Fox branco estava em meio a um canavial. A pesquisa do emplacamento que o veículo ostentava apontou que o carro era do município de Santo André, sem queixa de furto ou roubo. Porém, após a identificação dos números do chassi, o veículo foi identificado com o emplacamento da cidade de Americana e que era produto de furto, ocorrido no dia 13 de junho deste ano. Equipe da Polícia Científica também compareceu ao local para o trabalho e o veículo foi apresentado no plantão policial. Inclusive, a Polícia Civil segue trabalhando na investigação do homicídio registrado lá no bairro Boa Vista, recentemente, o 17º homicídio. Inclusive, foi confirmado que este veículo, que foi encontrado totalmente queimado, tem ligação com esse homicídio ocorrido em Rio Claro, porque na ocasião, um veículo também Fox, que chegou até ali ao local com 3 indivíduos, 2 desceram e efetuaram os disparos aí contra a vítima lá no Jardim Boa Vista. Então, a polícia segue na investigação para saber totalmente aí todos os fatos, que levaram a este crime no bairro Boa Vista, mas esse carro tem a ligação com este homicídio. Mudando de assunto, já tem um bom tempo de um problema que se arrasta no bairro Cervezão. A cratera continua por lá e nenhuma previsão de entrega da obra foi divulgada. A cratera no Cervezão continua sendo um transtorno para os motoristas na região. O buraco foi aberto após diversos problemas com as chuvas em janeiro de 2023. Desde então, somente a parte da recuperação do esgoto foi finalizada, enquanto outra precisou ser paralisada pela prefeitura, que alegou falta de verba. Agora, 1 ano e meio depois, desde o início dos trabalhos no local, pouca coisa avançou. E apesar da presença de máquinas na região, ainda não há uma previsão de quando tudo será finalizado. Questionada, a prefeitura não se manifestou sobre os prazos e andamento dos trabalhos. Agora a gente fala de Piracicaba. Famílias de pescadores continuam sendo cadastradas por lá para recebimento de cestas básicas após o desastre ecológico que matou toneladas de peixes e prejudicou o trabalho dessas pessoas. Vamos saber mais informações sobre esse procedimento com o Giovanni Burigo. Pelo menos 24 famílias de pescadores do Tanquã já foram cadastrados pela Prefeitura Municipal de Piracicaba para o recebimento emergencial de tickets de cesta básica. O objetivo da ação é auxiliar as pessoas que foram afetadas economicamente pela grande mortandade de peixes no rio Piracicaba, causada por despejo de resíduos de cana-de-açúcar com alta carga orgânica no Ribeirão Tijuco Preto, afluente do rio Piracicaba, no dia 7 de julho, por uma usina instalada em Rio das Pedras, que foi multada em 18 milhões de reais. No dia 15 de julho, esse material chegou ao Tanquã, causando a mortandade de mais peixes. No dia 16, a Prefeitura de Piracicaba deu início a uma operação para a retirada dos peixes do Tanquã, que ficaram presos às ilhas de vegetação flutuante. Os pescadores do município de Piracicaba, que ainda não foram cadastrados, podem entrar em contato com o setor responsável pelo telefone 3417-8800 para solicitar o ticket.
Obrigada, Giovani. E uma ação positiva foi realizada pela torcida Gaviões da Fiel de Rio Claro. Foi a campanha do agasalho, que arrecadou cerca de 300 peças no total. As doações foram entregues pela população na sede, que fica no Cervezão. Depois foi feita aí a distribuição para o Lar Betel, para a Casa de Repouso Lar dos Anciões e também para o SAICA, que é o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. Então, parabéns pela iniciativa e todos que contribuíram. A doação fez a diferença e foi possível ajudar muitas pessoas. A seguir, nós vamos falar de uma cena que viralizou, que foi o momento em que Rebeca Andrade foi enaltecida pelas outras competidoras no momento em que ocupou o primeiro lugar no pódio. Eu vou conversar com uma psicóloga que vai falar sobre a importância da competitividade saudável e como podemos apoiar o outro. E ainda vamos ver o saldo de medalhas da equipe de judô brasileira nas Olimpíadas. A água é uma necessidade humana básica, necessária para beber e apoiar o saneamento e a higiene, sustentando a vida e a saúde. O acesso à água e ao saneamento são direitos humanos. Os missionários claretianos realizam, através da Fondazione Proclade Internazionale, uma campanha solidária. Este ano, apoiamos projetos sociais que fornecem água potável e saneamento em diferentes lugares do mundo. A ONU estima que, atualmente, cerca de 40% da população mundial não tem acesso seguro à água potável. No Brasil, são 35 milhões de brasileiros sem recursos hídricos seguros e 100 milhões precisando usar medidas alternativas para lidar com os dejetos. Apoiamos a decisão das Nações Unidas que, em 2010, incluiu o acesso à água potável e saneamento entre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Já pensou não ter acesso à água limpa e banheiros seguros? Os serviços de saneamento são essenciais para a promoção da saúde em uma sociedade. Este não é só um problema político e social, é também de fraternidade. São nossos irmãos que passam sede, que adoecem e morrem por falta de água tratada e segura. Toda vez que nos empenhamos para a realização desse direito para todas e todos, ouvimos novamente Jesus: tive sede e me deste de beber. Abrace essa causa com os missionários claretianos e celebre a festa da Assunção de Nossa Senhora e o Dia da Missão Claretiana no Brasil, rezando, se comprometendo e fazendo a sua doação através do Pix solidariedade@claretianos.com.br. De volta e agora com as oportunidades de emprego em Rio Claro. Vagas de emprego disponíveis hoje em Rio Claro para eletricista predial, mecânico de manutenção, operador de máquinas, assessor externo, vendedor, auxiliar de expedição, mestre de obras, colorista, operador de empilhadeira e cozinheira. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E olha, o Brasil se isolou como o país com mais pódios no surf em Olimpíadas, somando 3 ao todo, olha, com uma medalha de prata de Tatiana Weston Webb e o bronze de Gabriel Medina no dia de ontem. Lembrando que a modalidade começou a fazer parte do programa olímpico na edição de Tóquio em 2021 e teve Ítalo Ferreira como o primeiro campeão no masculino.
E ainda falando de Olimpíadas, 4 medalhas, 1 ouro, 1 prata, 2 bronzes. Esse foi o saldo da Olimpíada para a equipe de judô brasileira, mas além das medalhas, os atletas receberam reconhecimento. Confira na reportagem da TV Brasil. Ao todo, o judô brasileiro já conquistou 28 medalhas olímpicas. É o 5º país com mais pódios na história dos Jogos, atrás apenas de Japão, França, Coreia do Sul e Cuba. Em Paris, o Brasil garantiu a sua melhor campanha olímpica no judô. Foram 4 medalhas, entre elas um bronze por equipes, consolidando o país como uma potência na modalidade. Sara foi campeã olímpica em Londres 2012 e hoje é técnica da seleção. O Brasil é uma potência e está sempre ali no meio, tentando buscar o primeiro lugar no pódio. Então a gente fica muito feliz com a conquista, sendo inédita dessa equipe ter conquistado o bronze. E a gente que trabalha junto com essa equipe, a gente fica muito orgulhosos, porque não é fácil. Bronze em 2008 em Pequim, Kathleen Quadros voltou ao pódio em Paris na disputa por equipes, 16 anos depois, aos 36 anos. Ela vê a conquista como um sonho realizado. Essa medalha veio com muito sacrifício, mas também veio com muita garra, que é o que a gente tem muito, assim. Aos 37 anos e 2 meses, Rafael Silva, o Baby, se tornou em Paris o judoca mais velho a conquistar uma medalha olímpica. A gente sai transformado para melhor desses Jogos Olímpicos, assim. É a mágica do esporte e a medalha, assim, por equipe foi essa cereja do bolo para coroar e deixar tudo ainda mais bonito, assim, com uma história bem emocionante. Rafaela Silva foi responsável pela vitória da última luta na disputa por equipes. Um momento de superação da judoca depois da frustração de não conseguir a medalha individual. Eu fiquei muito chateada de não conseguir a minha medalha no individual, mas para mim foi uma vitória poder estar aqui novamente. Beatriz Souza comemorou o ouro olímpico e revelou que ainda se surpreende com a conquista. É incrível poder realizar isso, eu divido já há algum tempo. Faço parte da seleção com grandes inspirações. Essa é a minha primeira Olimpíada, então sempre estava ali ouvindo histórias olímpicas de todo mundo. Eu falei, cara, eu quero escrever a minha história também. Que lindo acompanhar tudo isso, só o fato de estarem lá já é uma grande vitória. E eu estou aqui ao lado da psicóloga Fátima Riani. E você aí de casa pode até perguntar, mas por que a psicóloga falar de Olimpíadas tem muito a ver? Inclusive, primeiro eu vou desejar aqui boas-vindas para a Fátima. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos que estão assistindo. É um prazer estar com vocês. Bom, nós vamos falar com a Fátima, que é psicóloga, principalmente porque tem um trabalho por trás também que envolve essa área para que os atletas estejam preparados a encarar essa pressão, como diz, né? E da vitória ou não, porque envolve tudo isso. Inclusive, o que ficou em alta ontem, viralizou, foi a foto da Rebeca Andrade, quando subiu ao pódio para receber aí, né, para tocar o hino nacional, para receber a medalha de ouro. Ela foi enaltecida pelas adversárias, pelas outras competidoras que ficaram ali com o prata e o bronze. E foi uma cena que viralizou, foi muito bonito de se ver, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né, da importância de valorizar o outro também, né, Fátima? Foi linda essa cena. Muito maravilhosa, emblemática, vai entrar para a história. E é incrível como essa Olimpíada, especialmente a ginástica, trouxe para a gente a importância da saúde mental. Essa discussão, acho que desta vez não passa desapercebido. Né, as equipes muito dispostas, né? Inclusive, nós estamos falando da Rebeca por conta dessa foto, né? Ela recebeu a medalha de ouro ontem, se tornou aí a maior da história aqui do Brasil. E ela também enalteceu a psicóloga. Ela estuda psicologia, a gente estava conversando sobre isso, e ela ontem numa entrevista ela enalteceu aí esse trabalho que a psicóloga faz também nos bastidores. Fala um pouco pra gente qual que é a importância de ter esse apoio em todas as áreas e principalmente para os atletas. O autoconhecimento, na verdade, é muito importante e cada vez mais para o esporte ficou claro. É uma especialidade dentro da psicologia, né? Psicologia dos esportes e tá
infalível, né? A necessidade desse autoconhecimento. Então, desde a preparação de saber meus limites, de estabelecer objetivos compatíveis com o que eu posso ou não posso, também é importante, né? E a partir disso também no autoconhecimento do buscar esse equilíbrio, né? A gente fala que tem um estado que o atleta precisa estar, que é o estado de flow, né? Ou fluxo em português, né? Que é nem tão ansioso, que chega a atrapalhar, e nem tão também relaxado, que ele não tem essa vontade de competir, porque a adrenalina da disputa ajuda muito, cria, né, mecanismos físicos, inclusive, para reação. Então, às vezes, também tem participação de pessoas que às vezes não entendem muito e querem ajudar. Por exemplo, a Daiane dos Santos, a gente teve uma experiência com ela de alguém ter feito com ela um relaxamento antes, no dia anterior a uma competição, e ela foi muito mal. Porque também você não pode estar muito relaxada, é um meio termo, né? Você não pode estar nem muito ansioso, porque a ansiedade também é boa, né? Saber controlar também, né? E a outra característica também da Rebeca, e que ela falou em entrevistas também, é que as pessoas acham ela muito calma, né? Ela tem um jeito muito meigo, mas ela demonstrou muita garra quando ela foi exercer ali a sua função como atleta, né? Mas o que viralizou também foi que ela declarou que ela costuma pensar em receitas durante as provas, né? Então, todo mundo comentando isso, fazendo memes a respeito também sobre essa fuga dela, digamos assim. Vale a pessoa encontrar um ponto para ter esse equilíbrio? Acho que serve para todos nós, né? Buscar um estado, o que é interessante é um estado de presença, né? Ela, um pouco antes, ela faz um pensamento que não seja ansiógeno, né? Fazer receita é tranquilo, para cada uma coisa vai servir. E aí você faz um pouco isso antes, para o pré, né? Para não ficar... Eu sempre brinco com os pacientes, falo, a gente não devia ficar pré-ocupado, a gente devia ficar ocupado, né? Então, a gente fazer alguma coisa. Tem a cena do Divertidamente 2, que todos os pacientes falaram para mim, lembrei de você na cena, em que a alegria, quem viu pode lembrar, em que a alegria fala para a ansiedade, mas tem alguma coisa que você possa fazer? Porque se não tem, então respira. E é isso, né? Então, a gente identificar o que a gente controla, isso é muito importante. Então, assim, o que a Rebeca controlava ali? Apenas ela. Então, ela controlava os pensamentos dela e ela usa a estratégia de pensar em receita. Mas, na hora, estar presente faz toda a diferença. Só existe o momento presente, que é o estado de flow, indica isso, né? Então, você não está nem pensando como vai ser depois, eu vou ganhar ou não vou, né? É muito indicado que você não fique nem no antes e nem no antes eu devia ter feito tal coisa, olha só, eu devia ter mudado tal coisa, também não vale a pena. E nem se eu vou ganhar ou não. É um estado mais pleno mesmo de estou aqui, só tem eu e esta barra. E esse trabalho depois também, né, vindo o pódio ou não, também é muito importante, porque mesmo sendo ali, recebendo essa medalha de ouro, a pressão continua, a cobrança continua e é muito mais gente em cima também, mesmo que seja para parabenizar, então tem que ter um controle muito emocional também. Sim, a convicção, né, de que você fez o que tinha que ser feito, de que o que estava sob seu controle, você cuidou. Mas também ter essa tranquilidade de que não é tudo que a gente controla, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma execução muito boa, isso em tudo na vida, né? Não depende só do que a gente faz, mas o que eu tenho que fazer é fazer o meu melhor. E aí as outras circunstâncias vão interferir, é claro, né? Bom, nós falamos um pouco desse controle emocional da Rebeca, mas agora vamos falar por outro lado das competidoras, né, as adversárias, digamos assim, que estavam ali no pódio também, mas não receberam um ouro, que tiveram esse comportamento que é difícil da gente ver também nas competições, de enaltecer quem subiu ali para receber a medalha de ouro, né? Esse tipo de competitividade saudável, como praticar isso? Porque a gente sabe que isso é importante em todas as profissões, infelizmente existe muito a competição e você precisa ser melhor do que todo mundo, infelizmente a gente vive num mundo assim, né? Como praticar essa competitividade saudável? É até interessante porque a Simone Biles foi quem veio trazer pra gente
na Olimpíadas de Tóquio, né? Ela nos encantou na Olimpíada do Rio, ficou todo mundo apaixonada por ela. E ela, em Tóquio, disse, não vou competir em algumas provas porque eu estou pensando na minha saúde mental. Exatamente. Então, nesses 3 anos, né, que a gente tem, ela trabalhou muito também emocional. Então, eu fico orgulhosa aqui, como psicóloga, pensando que como foi importante nessa cena, nessa foto emblemática, o trabalho da psicologia, porque elas também conseguem ter essa competitividade saudável muito a partir do autoconhecimento. Quando eu sei de mim e eu sei que eu fiz o meu melhor, eu também permito que o outro faça o melhor dele e tenha essa torcida. Para mim, no nosso dia a dia, talvez para a gente pensar quem até não tem esse perfil de atleta de competição, mas que é para a nossa vida, a diferença entre inveja e admiração, sabe? E que na inveja, um pouco que está por trás, em geral, tem pouco autoconhecimento, é achar que eu não sou capaz de ter o que outra pessoa tem. Então, eu quero que ela não tenha, já que eu não sou capaz de ter. E na admiração olha que legal, eu também sou capaz de ter. Então, na admiração, eu vejo que caminho ela fez, onde ela treinou, quantos anos ela levou, o que ela come, como que ela faz, ela parou para cuidar da saúde mental, então eu também vou cuidar. Então, tudo isso, então, a gente está falando de 2 grandes competidoras e as 2 tinham muita noção de autoconhecimento, as 2 na terapia, muito com a terapia em dia. Então, isso me deixa orgulhosa do trabalho da saúde mental mesmo. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, porém não chove. Em Rio Claro, mínima de 18, máxima de 32 graus. Em Cordeirópolis, mínima de 16, máxima de 30. Já em Araras, as temperaturas oscilam entre 18 e 34 graus. É isso, o Rio Claro Notícias fica por aqui. Acompanhe também o nosso portal tvclaré.com e as redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.